Olá, eu sou o Sandro. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as operações com números inteiros. Bem, no nosso último encontro, nós falamos sobre módulo. E quando nós falamos sobre módulo, nós demos alguns exemplos. Eu perguntei quanto que era o módulo de menos 4, perguntei quanto era o módulo de 7, perguntei quanto era o módulo de 0. Mas vamos para uma definição um pouco mais formal de módulo. Então, módulo de um número A. A gente coloca o número A entre duas barras verticais. Então, essa representação é do módulo de um número. Então, o módulo de um número A é o próprio número A se esse número for positivo ou zero. De fato, ó, lembra como a gente definiu o módulo? Módulo, a distância do número até o zero. Qual a distância do 8 até o zero? 8 unidades. Mas o módulo de um número é o seu simétrico quando o número é negativo. Bom, na outra aula, nós definimos que o simétrico do número era quando eu colocava o sinal de menos na frente. Então, pensa comigo. Se esse número A é negativo, o módulo dele é o seu simétrico. Vamos ver isso com um exemplo. Qual é o módulo do número menos 5? Eu estou perguntando aqui qual é a distância que o número menos 5 tem até o zero. Bom, a distância que o número menos 5 tem até o zero é 5. Mas isso pode ser escrito assim, ó. O simétrico do número menos 5. E o simétrico do número menos 5 é o 5. Bom, lembrando, eu tenho dois números que têm módulo igual a 2. Eu tenho o número menos 2, que dista 2 unidades do zero, e também tenho o número 2, que dista 2 unidades do zero. Vamos trabalhar melhor essa ideia de módulo no próximo quadro. Vamos tratar um problema para ilustrar um pouco sobre módulos. O problema é o seguinte. Em um trecho retilíneo de uma estrada, há um posto de combustível. Eu desejo saber em que local nessa estrada deve estar um carro que possui combustível para andar até 30 km. Isso significa que a quantidade de combustível no tanque do carro permite que ele se desloque nessa estrada por, no máximo, 30 km. Vamos pensar no seguinte. Essa estrada é uma estrada de mão dupla, ou seja, as pessoas podem trafegar nessa estrada neste sentido, mas também podem trafegar nessa estrada neste sentido. Uma pessoa que está afastado 30 km do posto de combustível aqui pelo lado direito, ela consegue se locomover com o seu carro até chegar ao posto de combustível. Mas uma pessoa que está afastada 30 km do posto pelo lado esquerdo também consegue chegar nesse posto de combustível. Veja, em que outro local nessa estrada pode estar um veículo para conseguir chegar até o posto de combustível? Por exemplo, aqui. A distância desse ponto até o posto é visualmente menor do que essa distância até o posto. Ele poderia estar aqui. Essa distância é visualmente menor do que essa distância. Agora vamos pensar, onde é que esse carro não pode estar? Se ele estiver aqui à direita desse marco que a gente colocou de 30 km, ele não consegue chegar no posto. Ele está mais afastado do posto
do que os 30 km que ele consegue se locomover. Mas se esse carro tiver à esquerda desse outro marco de 30 km, aqui, por exemplo, ele também não consegue chegar no posto. Ele está mais afastado do que os 30 km que ele consegue se locomover. Se a gente tomar como marco, uma referência, esse posto de combustível, vamos colocá-lo como 0. Nossa referência na reta dos números inteiros. Como nós vimos anteriormente, os números à direita do 0, números positivos. E a gente vai registrar com esse símbolo. Os números à esquerda do 0, como nós vimos, números negativos e o símbolo para diferenciar. Se o carro tiver em qualquer local nessa região ele tem combustível para chegar até o posto. Olha, esse número aqui poderia ser o menos 20. Esse aqui poderia ser o mais 10. E com isso, vamos fazer algumas comparações no próximo quadro. Se nós quisermos descrever todas as posições que o veículo pode estar, posições inteiras, para que ele consiga chegar até o posto de combustível. Bom, eu vi que ele pode estar 30 km à esquerda do posto ou até 30 km à direita do posto. Mas quais são as posições inteiras que estão compreendidas entre esses números? Bom, usando uma notação de conjunto, nós podemos resolver isso assim. O conjunto A, o conjunto dos elementos x, que são inteiros, com a seguinte propriedade. Menos 30 é menor que ou igual a x, que por sua vez é menor que ou igual a 30. Olha, todo número aqui do conjunto A é um número que está compreendido entre menos 30 e 30, incluindo os extremos. Menos 30 também está no conjunto e 30 também está no conjunto. Os elementos do conjunto A são todos elementos do conjunto dos inteiros. Então a gente pode afirmar que o A está contido em Z. Ou ainda, que o A é subconjunto de Z. A partir de agora, vamos ver alguns subconjuntos interessantes do conjunto Z. Bom, temos aqui um primeiro subconjunto de Z, que é o Z+. O Z+, é o conjunto dos inteiros não negativos, ou seja, os naturais, conforme nós vimos antes, e o zero. Temos também um outro subconjunto, que é o Z-, os inteiros não positivos, ou seja, os simétricos desses elementos, dos inteiros não negativos. Temos também uma notação especial quando a gente quer retirar o zero de um conjunto. A gente coloca um asterisco e você vê aqui que nós temos os inteiros sem o zero. Então, eu tenho o Z, com exceção do elemento zero. Temos também mais dois conjuntos, que são subconjuntos de Z, interessantes. Os inteiros positivos, que a gente usa a representação Z+, asterisco, e os inteiros negativos, que a gente usa a representação de Z-, asterisco. Até a próxima.